A data era 6 de julho de 2017. E era aqui, nesse trecho da MA 320, de acordo com a polícia, que o empresário do ramo de construções civil gostava de caminhar nos finais de tarde. Fernando Cruz estava caminhando por esse trecho quando dois homens em uma motocicleta efetuaram 5 disparos contra o empresário. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Macro-Regional de Santa Inês, onde passou por cirurgia. Mas na madrugada do dia seguinte, acabou não resistindo e morrendo. De acordo com a delegada Cláudia Maciel, logo após a morte do empresário, a polícia começou as investigações. Depois de mais de 30 dias de trabalho, a polícia prendeu 3 pessoas suspeitas de terem planejado e executado Fernando Cruz. Foram presos Elineiva Francisca Galvão, que é a filha do empresário e é suspeita de ser a mandante do crime, Felipe Rocha Moraes, que seria o proprietário da moto utilizada no assassinato. Também foi preso Raimundo Nonato Campos, que é suspeito de estar conduzindo a moto no dia do crime, e a polícia ainda estava à procura do suspeito de ter efetuado os disparos, que seria Cleilton Siqueira Frazão, primo de Elineiva, e estava foragido. Com relação a todos, inicialmente nós chegamos até eles com relação à questão das denúncias que foram sido apresentadas. E, posteriormente, a testemunha presencial, que passou no momento do crime, que presenciou o crime, ela reconheceu o Cleilton como sendo o autor, a pessoa que efetuou os disparos no momento do crime. Na semana passada, o último suspeito de envolvimento no crime se entregou à polícia e concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipe. Em sua defesa, Cleilton disse que, no momento do assassinato, ele estaria em um campo de futebol com amigos. O horário do acidente que aconteceu com ele, eu estava no jogo de bola, jogando bola na Santa Helena, com todos lá estão presentes que eu estava jogando bola na Santa Helena. Estamos aqui para responder qualquer pergunta que for preciso da delegada e da justiça que precisar, nós estamos aqui. O que tu tá achando dessa situação toda? Eu tô achando que Deus vai me tirar dela, porque eu não mereço passar por isso. Não tenho precisão de fazer nada dessas coisas para ninguém, nunca fiz e nunca vou fazer. A delegada Cláudia Maciel contesta a defesa de Cleilton e diz que ele esteve sim no campo de futebol, mas se ausentou do local por um certo período. Nós fomos minuciosos com relação a todas as linhas de investigação. No início, a polícia não descartou nada, nem ninguém. Nós esgotamos todas as possibilidades, não é? E da mesma forma como tiveram testemunhas que disseram que ele foi visto no campo, disseram também que ele, em determinado momento, ele saiu. Ele saiu, inclusive deixou o celular dele com uma pessoa. Então há uma controvérsia aí, e mais aliado ao fato da testemunha presencial tê-lo reconhecido como o autor dos disparos. Já quanto a Raimundo Nonato Campos, que é suspeito de estar pilotando a moto, a delegada disse que ele confessou que Elineiva teria oferecido R$5.000 para que ele matasse o empresário Fernando Cruz. Ele me relatou inicialmente que ela havia feito a proposta, confessou que ela havia feito a proposta realmente a ele, para que ele executasse a vítima, Fernando Cruz, e fez uma proposta em dinheiro a ele, e por causa disso foi realizada uma cariação, e nessa cariação ele reafirmou categoricamente que ela realmente havia feito essa proposta. Aonde o Felipe entra nessa história? O Felipe, proprietário da motocicleta. O Felipe, ele emprestou a motocicleta para que ela fosse utilizada para a execução do crime. Elineiva Francisca Galvão, que é filha do empresário, também concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipe, onde ela se defendeu dizendo que não sabia o porquê de estar presa e que ela e o pai eram muito ligados. Como é que era a relação com teu pai? Eu e meu pai sempre tivemos uma ótima relação. Sempre. Sou a filha mais íntima do meu pai. Trabalhando, bebemos junto, se divertimos juntos. Eu sempre fui a filha mais unida do meu pai. Falo que foi eu que mandei matar meu pai. É uma coisa totalmente sem cabimento. Não tem provas. Eu não estou entendendo por que eu ainda estou aqui. Não tem cabimento. É uma coisa assim que
Não tem cabimento. Sente falta dele? Muita falta. É meu pai. Se nós estivéssemos falando de um vagabundo, se eu tivesse a maior suspeita de ter mandado matar um vagabundo, tudo bem, poderia ter, a Neiva até pode suspeita. Mas meu pai, logo eu que era mais unida com meu pai, é uma coisa totalmente sem cabimento. Sem cabimento. Quanto a Heleneiva, a delegada citou vários indícios de que a filha do empresário teria sim envolvimento direto com a morte do pai e que a motivação seria por se sentir excluída e por não estar recebendo ajuda financeira do mesmo. Nós traçamos um perfil da Heleneiva, da vida dela nessa trajetória, né, as decepções, as mágoas, a vida, o que levou a ela a vida de criminalidade, porque ela já tem uma condenação por tráfico de drogas. Então, o que levou a esse ponto, ela chegar a percorrer um outro caminho, né? Então, assim, e foram juntadas provas materiais também, cartas dela dirigidas ao pai, do inconformismo dela, em que o pai desse a atenção devida a ela, né? A questão financeira, em que ela frisou bastante que ela não tinha as mesmas oportunidades que os outros irmãos. Então, tudo isso, todo esse perfil que foi traçado e aliado às provas materiais e testemunhais, nos levou ao indiciamento da acusada. A polícia acredita que, de certa forma, a intenção, o objetivo era que o pai fosse morto e ela ficasse com a herança? Isso, tinha a questão nós entendemos aí que o amor de filha, que se virou ódio, né, aliado ao fato da questão financeira, né, dela entender que ela não tinha as mesmas possibilidades, né, inclusive narramos uma questão com relação à questão do caminhão, que ela estava obcecada em ter esse caminhão, em se tornar proprietária desse caminhão, e os irmãos inicialmente negaram essa possibilidade a ela, porque o pai havia acabado de falecer e era uma questão de herança, e ela insistiu muito, ela percorreu vários caminhos aí na tentativa de se tornar proprietária desse caminhão, para que ela recebesse os lucros advindos do contrato que seria celebrado com referência a essa caçamba. Então foi uma série de fatores aí aliados, né, que nos levaram a crer que realmente confirmaram, né, sem nenhuma dúvida, ser ela a autora do fato. A delegada disse ainda não ter dúvidas do envolvimento dos suspeitos na morte de Fernando Cruz, indiciou os 4 e pediu a prisão preventiva dos mesmos. Não foi um trabalho fácil, tá? Precisou de muito apoio para que chegássemos aonde chegamos. Não são argumentos frágeis, tá? São provas consistentes, porque a polícia de forma nenhuma agiria de forma irresponsável, tá? São argumentos, são pessoas que estão ali para testemunhar, foram feitas acariações, né? Foram várias medidas cautelares foram pedidas e foram concedidas, várias diligências foram cumpridas nesse sentido. Então, o somatório de todos esses esforços, de todas essas provas, nos levaram a pedir o indiciamento dos acusados.